Olá, eu sou Aloysio Bichira, sou médico pediatra, sanitarista e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. E tenho o imenso prazer de falar sobre a nova pandemia do coronavírus, né? É um flagelo que está se abatendo sobre o mundo. Nós estamos agora atualmente com 187 países acometidos, né? Esses vírus são vírus já conhecidos. Nós temos pelo menos quatro vírus, o grupo do coronavírus, que causam algum tipo de doença. Recentemente, por volta de 2002, 2003, nós tivemos é, a ocorrência de doenças causadas por esse grupo de vírus, né? Que dão uma doença, uma síndrome aguda respiratória, né? Nós tivemos no passado, que se chamou SARS-1, né? Depois tivemos o problema também no Oriente Médio, né? Que veio a chamar-se uma síndrome respiratória do Oriente Médio, ou MERS, na sigla em inglês. E agora, recentemente, a partir de dezembro desse ano que passou, do ano 2019, de dezembro para janeiro, na cidade de Wuhan, né, no distrito de, como se fosse um estado nosso de Hubei, é uma região que conglomera mais ou menos 60 milhões de pessoas, o que seria lá o estado de Hubei. Especificamente em Wuhan, nós tivemos lá a ocorrência dos primeiros casos de uma síndrome respiratória grave, aguda grave, que de início ela foi identificada por um médico oftalmologista que atendia lá no hospital local. Esse jovem médico, infelizmente, ele foi vetado, né, pelas autoridades locais, dizendo que estavam colocando a população em alerta desnecessário e, infelizmente, ele veio a morrer dessa doença que veio a se chamar a, a nova doença pelo coronavírus, ou SARS-2, ou agora, recentemente, o Covid-19, né? Covid, ela está, como falei ainda há pouco, ela se espalhou rapidamente ali pelos países próximos da China, né? Nós tivemos a Coreia do Sul, depois o Japão, na sequência nós tivemos mais um pouco adiante o Irã, e nós temos, resumindo um pouco, 187 países acometidos, não é? O que esse vírus causa? Ele causa uma série de alterações clínicas, né, o que é importante dizer antes das alterações clínicas que cerca de 80% das pessoas acometidas não têm qualquer sinal e sintoma, são perfeitamente, convivem com o vírus, são assintomáticas, mas tem um problema, essas pessoas transmitem para outras pessoas o vírus, não é? Daí a importância das medidas de controle que nós vamos falar a seguir, né? Que são basicamente o distanciamento social, o uso de máscaras, né, máscaras efetivas, protetoras, a lavagem abusiva, extensiva, frequente das mãos, sempre que se tocar em qualquer superfície, né? O uso do álcool gel, sempre que não estiver disponível uma água e um sabão, um sabonete. Tomar cuidado com o álcool gel, que nós estamos tendo já queimaduras em pessoas que usam álcool gel e vão preparar seus alimentos, acende um fogão. Então, muito cuidado. Álcool gel é excelente, mas tem que tomar esses cuidados, não é? É, Nós aqui no Brasil tivemos já a ocorrência do primeiro caso. Eu vou pegar esses dados, são dados recentes de hoje, da segunda-feira. Hoje é dia 11 de maio de 2020, né? Então, nós temos aqui o histórico que o primeiro caso identificado no Brasil foi no dia 25 de fevereiro. Veja, já é bem próximo, né? Nós estamos hoje no dia 11 de maio, nós estamos aí com pouco tempo, e essa epidemia está progredindo, vocês têm visto na imprensa, rapidamente em nosso país. Então, 25 de fevereiro, nós tivemos aquele primeiro caso daquele cidadão que se deslocou
trabalho para o norte da Itália, onde já estavam ocorrendo os casos, e foi internado e veio a falecer, não é? Aliás, é, a primeira morte que nós tivemos foi dia 27 de março. 25 de fevereiro foi o primeiro caso, 27 de março a primeira morte, né? E no dia 24 de março, o São Paulo decreta as primeiras medidas de isolamento, né? Falar um pouquinho de sintomas. Quais são os principais sintomas? Como eu falei para vocês, 80%, 85% são assintomáticos, têm o vírus. Esses vírus são identificados por métodos. O melhor método para identificar o vírus é o método molecular, né? É o RT-PCR. Real Time, que é o RT-PCR. PCR é uma sigla em inglês de uma metodologia para identificação do genoma do vírus, que é a reação de cadeia de polimerase em tempo real. Esse é o melhor exame, ele tem melhor sensibilidade, melhor especificidade. Quer dizer isso, quando ele é verdadeiramente positivo, ele dá positivo, quando ele é negativo, ele dá negativo. Diferentemente de outros testes que são usados, né? Esse PCR é feito, é aquele que se coloca o cotonete nas narinas, né? E também na orofaringe, para identificar o vírus. Esse é o melhor método. É importante também que esses testes sejam ampliados o máximo possível. Quanto mais soubermos que a nossa população, em que pé que está a contaminação da nossa população, né, a infecção. Lembrar que infecção não é doença, você pode estar infectado com vírus, uma bactéria, e não ter sintomas nenhum. Quanto mais soubermos, a gente vai ter muito mais facilidade em saber como é que esse vírus está se comportando, qual é a letalidade. Lembrar que letalidade é uma continha muito simples. No numerador você tem o número de pessoas que morrem, dividida pelo número de pessoas que são infectadas com doenças, e vezes 100. É uma continha que dá... Em países que têm baixa infectividade, você tem 0,8, 0,7, 1% de letalidade. Em países que você não tem muito esses dados, você tem números muito maiores de letalidade, chegam a 3, 4, 5%. Né? Então, como disse recentemente nosso ex-ministro Mandetta, que fez um trabalho fantástico, nós temos que ter testes, não só nas grandes cidades, mas chegarmos às pequenas cidades, né? Então, essa epidemia está saindo dos grandes centros, como vocês viram. Hoje nós temos todos os estados do nosso país, né, nos 26 estados e Distrito Federal acometidos. Nós tendo uma fuga dessa doença, um direcionamento dessa doença dos grandes centros para as periferias da cidade, né? Nós aqui na cidade de Bertioga, onde eu estou falando, nós estamos com já 3 óbitos confirmados por coronavírus, e aí 2 dezenas ou pouco mais de pessoas contaminadas, né, com exames, e sendo que tem sempre alguns exames para terem os resultados divulgados. Falar um pouquinho de sintomatologia, né? Lembrar que 80%, 85% não tem sintomas e 20% vão ter sintomas leves, né? E só por cerca de 5% vão ter sintomas mais graves e que vão requerer internação hospitalar, né? Então, o indivíduo pode ter o quê? Pode ter febre, pode ter dores musculares, pode ter dor de garganta, tosse seca ou produtiva, e pode ter dor de cabeça, é um sintoma bem frequente, né? Porque esse vírus já se viu que ele acomete o sistema nervoso central, acomete vias aéreas, acomete órgãos internos, né? Rim, fígado, baço, né? Você tem casos graves que cursam, além da insuficiência respiratória, que é o principal sintoma que dá mais destaque e que requer medidas de ventilação, de oxigenação, né? Porque nessas pessoas
a tensão de oxigênio que as células transportam, ele cai muito. Na nossa tensão de oxigênio normal, no interior do nosso organismo, varia entre 98% a 100%. Quando a pessoa começa a ter sintomas respiratórios, essa tensão parcial de oxigênio, ela cai para 90%, até menos, né, 84%, 85%. E esses pacientes, com muita frequência, quando há uma queda dessa saturação de oxigênio, necessitam de UTI, de pressão positiva de oxigênio e intubação com muita frequência, para que eles tenham uma chance de sobreviver. Né? Os pacientes graves e que têm comorbidade. O que são as comorbidades? São aqueles pacientes, sobretudo idosos, né? Às vezes não tão idosos. Nós estamos vendo que o perfil da epidemia no nosso país é diferente da Europa. Lá nós temos muito mais, uma população relativamente maior de idosos. E são aquelas pessoas que têm cardiopatias, têm hipertensão, têm diabetes, têm obesidade, tabagistas, pessoas que fumam. Essas pessoas têm um curso com muita frequência pior que outras, né? Mas temos visto muitos casos de jovens e poucas crianças, mas jovens adoecendo e tendo casos complicados e levando até a morte. E o que é importante? Importante falar para vocês quais são as principais medidas de controle, né? Já se sabe muito sobre o vírus, já se sabe que ele tem uma série de sinais e sintomas, há uma série de pesquisas em desenvolvimento, há algumas medicações, centenas, milhares de medicações sendo testadas. Recentemente nós tivemos a notícia que a hidroxicloroquina, por um estudo feito, ela não tem esse efeito desejado, né? Porque ela foi muito apregoada. Então, na Folha de São Paulo de hoje, segunda-feira, 11 de maio, se viu que a hidroxicloroquina ela não reduz morte ou impede intubação. Mostra um estudo feito nos Estados Unidos, né? Publicado numa revista de grande circulação e de notoriedade, no New England Journal of Medicine, a respeito de 1.376 pacientes analisados no Hospital Presbiteriano de Nova York, que é ligado à Universidade da Colômbia e à Weill Cornell Medicine. Viram que não teve efeito nenhum no desenvolvimento dessas pessoas, tá? Então, mas de qualquer forma não se descarta essa droga, não se descartam os antirretrovirais. Tem o antirretroviral chamado Remdesivir, que parece ser que tem alguma atuação, não é? O que é importante para que a gente achate a curva, lembra dessa história de achatar a curva? É evitar que, por exposição indevida, as pessoas que saem à rua sem máscara, não fazem isolamento social, essas pessoas vão se contaminar. E aí vai ter uma explosão de pessoas, aquela curva de acometimento vai lá para cima, um crescimento exponencial, e você não tem leitos para todo mundo. Então, achatar a curva, o que é? Fazer com que a distribuição dos casos se dê mais suavemente ao longo do tempo, e você tenha a capacidade de se organizar, uma capacidade de alocar leitos, de ter respiradores para todos, e não fazer essa escolha de Sofia, que é verificar se eu tenho um ventilador para 2 pessoas que estão morrendo, para quem eu vou destinar esse ventilador. Então, o que é importante, ressalto de tudo isso que eu falei: isolamento social, fundamental, né? A quarentena, né? Nós temos que nos manter isolados, usar máscara, a lavagem exaustiva das mãos, como eu falei ainda há pouco, lavar a mão, lavar a palma da mão, o dorso da mão, lavar os polegares, fazer aquele movimento circular no centro das mãos para lavar as unhas. Sempre que pegar em qualquer superfície que esteja potencialmente contaminada com vírus, que o vírus ele permanece no meio ambiente nos mais variados tempos, nos mais variados materiais, seja em suspensão no ar, seja em superfícies de madeira, de metal ou papelão.
Então, lavagem exaustiva das mãos, uso das máscaras, evitar tocar nos olhos, nas narinas e na boca. Isso é fundamental. E não achar que isso é uma gripezinha. Não é. É uma doença grave. Ela está em 187 países. Nosso país, até ontem, estava com mais de 11 mil casos. Acho que hoje já está ultrapassando os 12 mil casos, não. São 11 mil mortes. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal e o nosso Congresso, acertadamente, colocaram o país em luto, né, em respeito às famílias dessas 11 mil pessoas. Elas todas têm uma história de vida, elas têm que ser respeitadas. Nós não podemos admitir que se faça qualquer brincadeira com esse tipo de coisa. Ela está cada vez mais próxima, essa doença, de nós mesmos, de nossas famílias e nossos queridos amigos, né? Então, e não há, gente, essa questão de contrapor as medidas de quarentena, isolamento com a questão econômica. O mundo todo está sofrendo economicamente. É uma debacle, é uma quebra na economia mundial, talvez mais intensa do que a grande crack, grande depressão de 1929 e 1930. Então, nós deveremos ter perdas econômicas, mas nós temos que ter toda a honestidade de implementar as medidas de controle, isolamento social, o uso de máscara, para evitar a transmissão desse vírus. E rezar para Papai do Céu, para Deus, para as nossas entidades, sejam elas quais forem, para que tenhamos em breve tempo a vacina, né? Assim como nós temos para H1N1, que todo ano nós nos vacinamos, nós teremos certamente dentro de um ano e meio, uma vacina para o Covid-19, não é? E medicamentos, né? Esses medicamentos estão sendo testados e esses testes têm que ter todo o rigor científico que a gente aprende na epidemiologia. Testes rigorosos, testes randomizados, duplo cego, testes com significância estatística de que aquela droga ela funciona ou não funciona, tá bem? E eu me coloco à disposição para maiores informações. É sempre um prazer falar de uma doença nova que a gente está aprendendo também. Eu desejo felicidade, saúde a todos. E se cuidem, fiquem em casa, até que a gente possa progressivamente voltar às nossas atividades. Um grande abraço a todos. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, um nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, um nome, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o
mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz.